Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos iniciar os nossos estudos sobre a eletroquímica, que é a parte da química que estuda os processos que envolvem energia elétrica. E nós iremos iniciar esses estudos falando sobre as pilhas. O primeiro dispositivo capaz de gerar corrente elétrica foi desenvolvido por Alessandro Volta em 1800 e era composto por um conjunto de placas de zinco e placas de cobre separadas por um feltro embebido em uma solução eletrolítica. Quimicamente falando, nós chamamos de pilha qualquer dispositivo que utiliza o fluxo ordenado de elétrons promovido por um processo de oxidação e redução como fonte de energia elétrica. Para entendermos os processos que ocorrem no funcionamento de uma pilha, vamos observar uma pilha de laboratório, que é a chamada pilha de Daniel. A pilha de Daniel é constituída por uma semicela de zinco que possui uma barra de zinco metálico em contato com uma solução de sulfato de zinco. Do outro lado, nós temos a semicela de cobre, que é constituída por uma barra de cobre metálico em contato com uma solução de sulfato de cobre. Além disso, nós temos a chamada ponte salina, que é um tubo contendo uma solução salina que promove o fechamento do circuito elétrico em consequência do movimento dos íons. Então, se observarmos esse sistema, o zinco possui um baixo potencial de redução e, por isso, irá sofrer o processo de oxidação, onde o zinco metálico perde 2 elétrons e se converte em zinco 2+. Já o cobre possui um alto potencial de redução e, por isso, irá sofrer o processo de redução. Então, o cobre 2+ presente na solução absorve 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. Na prática, o que nós temos é o seguinte: o zinco metálico presente na barra começa a sofrer oxidação, perdendo 2 elétrons e se transformando em Zn2+. Estes 2 elétrons que o zinco perde sobem através do fio e atravessam o circuito elétrico, chegando até o eletrodo de cobre. Ao chegar na semicela de cobre, os elétrons encontram os íons cobre 2+ em solução e reduzem esses íons, formando o cobre metálico que irá aderir na superfície da barra. A semicela de zinco é chamada de anodo e é o polo negativo da pilha, enquanto a semicela de cobre é o chamado catodo e é o polo positivo da pilha. Se o potencial elétrico produzido no funcionamento desta pilha for suficiente para acender uma lâmpada, a lâmpada se manterá acesa durante todo o funcionamento da pilha. Após algum tempo de funcionamento da pilha, nós temos algumas observações. O eletrodo de zinco, ou seja, a barra de zinco metálico, começa a sofrer corrosão, ou seja, ela perde massa com o funcionamento da pilha. E a solução de zinco ficará mais concentrada, pois os íons zinco que estão saindo da barra estão indo para a solução. Já o eletrodo de cobre irá apresentar um ganho de massa após algum tempo de funcionamento da pilha, pois os íons cobre em solução estão sofrendo redução e aderindo ao eletrodo, e isso irá fazer com que a solução de cobre fique mais diluída em íons cobre. Mas o que justifica o zinco sofrer oxidação e o cobre sofrer a redução no funcionamento da pilha de Daniel? Bom, para isso, nós precisamos entender um pouco sobre os potenciais padrão de redução. Para determinar o potencial de um eletrodo, os químicos atribuíram o potencial do eletrodo de hidrogênio como valor de 0 e, a partir dele, foram efetuados experimentos para a determinação dos demais potenciais. O eletrodo padrão de hidrogênio é constituído por um tubo que contém gás hidrogênio e um eletrodo de platina, que é um eletrodo inerte, somente para manter o contato elétrico do circuito. Este eletrodo é mergulhado em uma solução. Esta solução ácida permite que os íons H+
recebam 2 elétrons e sejam reduzidos a gás hidrogênio. Ao utilizarmos como referência o eletrodo padrão de hidrogênio, todos os outros potenciais padrão de redução foram medidos experimentalmente, utilizando um voltímetro. Aqui, nós temos o exemplo da prata. A montagem é similar à pilha de Daniell, utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio em um lado da pilha e o eletrodo de prata em outro. Ao acoplarmos um voltímetro no sistema, teremos uma leitura de 0,80 volts. Essa é a diferença de potencial para esse experimento. Por definição, a diferença de potencial é o potencial padrão de quem sofreu a redução menos o potencial padrão de quem sofreu a oxidação. Então, como nós temos a diferença de potencial medida como 0,80 volts e nós conhecemos o valor do potencial padrão de hidrogênio, que foi estabelecido como zero, nós temos que o potencial de redução da prata é exatamente 0,80 volts. A partir dos dados experimentais, foi criada uma tabela de potenciais padrão de redução. Aqui nós temos uma parte desta tabela onde é apresentada a equação que representa o processo de redução e os seus respectivos potenciais padrão. Algumas tabelas apresentam duas colunas, de um lado os potenciais padrão de redução e do outro os potenciais padrão de oxidação. Observem que, ao mudar o sentido do processo de redução para oxidação, nós temos apenas a mudança do sinal do potencial. Então, ao montarmos uma pilha, para sabermos qual a espécie irá sofrer redução e qual irá sofrer oxidação, basta compararmos os seus respectivos potenciais padrão de redução, que são valores tabelados, e nós podemos consultá-los. No caso da pilha de Daniell, nós temos que o zinco, ao receber 2 elétrons e se transformar em zinco metálico, apresenta potencial padrão de redução de menos 0,76 volts. Já o cobre, ao receber 2 elétrons e se transformar em cobre metálico, apresenta potencial padrão de mais 0,34 volts. Por definição, a substância que apresenta o maior potencial de redução será a substância que irá sofrer a redução. Por consequência, a outra substância, que neste caso é o zinco, deve sofrer o processo de oxidação, ou seja, a substância que apresenta o menor potencial. Nós podemos encontrar a equação global do processo através da soma das semi-reações que ocorrem em cada polo da pilha. Para a pilha de cobre e zinco, que é a pilha de Daniell, nós temos o seguinte raciocínio. Ao compararmos os valores dos potenciais padrão de redução dos dois elementos, nós temos que o cobre é o valor maior. Portanto, ele irá sofrer a redução e a sua equação será mantida. Já o zinco possui menor potencial de redução, consequentemente, irá sofrer a oxidação e terá a sua equação invertida. Então, nós iremos reescrever as equações. O zinco, com a sua equação invertida, ficará zinco metálico, que produz zinco 2+, mais 2 elétrons. E o cobre, com a sua equação mantida no sentido da redução, ficará cobre 2+, mais 2 elétrons, que se transforma em cobre metálico. A equação do zinco é a semi-reação de oxidação, ou semi-reação anódica, enquanto a equação do cobre é a semi-reação de redução, ou semi-reação catódica. Nós podemos somar as duas equações para chegarmos à equação global. Para realizar a soma, nós cortamos os elétrons, pois os elétrons que são perdidos pelo zinco são os mesmos elétrons que o cobre está absorvendo, e escrevemos o que sobrou no processo, ou seja, o zinco metálico mais o cobre 2+, produz zinco 2+, mais cobre metálico. E essa é a equação global da pilha. Uma outra forma de representarmos a pilha é com a notação de barras, onde uma barra significa o processo que está acontecendo com aquele material, então o zinco metálico se converte em zinco 2+, e o cobre 2+, se converte em cobre metálico,
E nós utilizamos a barra dupla entre os dois materiais para representar a ponte salina. A partir dos potenciais padrão de redução de cada um dos elementos, nós podemos calcular a diferença de potencial, que é a DDP da pilha, e também pode ser chamada de força eletromotriz ou simplesmente ΔE. Este cálculo é feito realizando-se a diferença entre os potenciais padrão de redução de cada uma das espécies. Então, o ΔE é o potencial da espécie que sofreu a redução menos o potencial da espécie que sofreu a oxidação. Para a pilha de Daniell, nós temos que potencial padrão de quem sofreu a redução, que foi o cobre, mais 0,34, menos o potencial padrão de quem sofreu a oxidação, que foi o zinco, e tem o seu valor de menos 0,76. Logo, nós teremos uma DDP de mais 1,10 volts. O sinal positivo no ΔE indica que nós temos um processo espontâneo, ou seja, é uma reação que produz energia elétrica durante o seu processamento. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!